Jaqueline Lopes Freitas, bolsista da Iniciação Científica pela Unirio, participante do Grupo JET e orientada pela professora doutora Mônica Peregrino. O título da nossa pesquisa é Juventudes Desiguais, uma análise a partir da PNAD 2019. Nesta pesquisa, buscamos fazer um recorte da síntese dos indicadores sociais de ocupação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do ano de 2019, pois a partir dela, podemos analisar de forma ampla como se dá a transição dos jovens entre a escola e a inserção no mercado de trabalho, sinalizando as discrepâncias no mundo do trabalho entre gênero e raça. Juventude é uma posição social, uma condição comum a todos, porém sendo experimentada de maneira diferente. Estas diferenças passam a ser mais determinantes, dependendo de qual grupo social o jovem faça parte. A identidade juvenil no Brasil tem como base as relações entre a escola e trabalho. Por isso acreditamos que seja pertinente fazer este recorte salarial entre os jovens, podendo identificar algumas possíveis desproporções, provando que a escolaridade não é uma garantia de ascensão social para grupos minoritários. Segundo Peregrino e Prata, no Brasil, não apenas as condições de exercício da juventude são desiguais, mas a posição comum vivida em condições absolutamente díspares submete os jovens a situações de transição também muito distintas. Objetivos: compreender as possíveis desigualdades salariais de gênero e raça no Brasil, a partir de uma análise aprofundada da PNAD 2019, uma vez que ela foi a última antes do período pandêmico. Com os dados obtidos, podemos identificar a influência da escolarização e possíveis traços de desigualdades estruturais que alguns jovens brasileiros enfrentam ao longo de sua vida. Metodologia: esta pesquisa foi fundamentada com base nas observações e estudos dos dados da PNAD do ano de 2019, reuniões remotas semanais para a discussão do tema, leituras acerca das temáticas juventude, escolarização, trabalho, desigualdades raciais e sociais e a pandemia de Covid-19. Criação de gráficos e tabelas para uma melhor visualização dos dados obtidos. Resultados: os resultados obtidos até o presente momento são extremamente preocupantes, pois trazem uma ampla visualização de uma desigualdade estrutural entre os jovens brasileiros. Algumas dessas desigualdades podemos observar a partir do ensino médio, uma vez que as mulheres tendem a seguir para as tarefas de cuidados e casa, e os homens já são inseridos no mercado de trabalho. Outras discrepâncias salariais podem ser fundantes para a perspectiva de futuro desses jovens. Ao primeiro momento, observamos a tendência das mulheres, independente da raça, serem o grupo com a maior escolarização básica, como observamos no gráfico ao lado. Entretanto, desde a juventude, elas recebem menos. De tal maneira, podemos reparar uma tendência misógina estrutural no mercado de trabalho. Como apresentado no gráfico anterior, mulheres jovens são a maioria com a escolarização básica. No entanto, chamamos a atenção para a faixa dos 15 a 17 anos, pois, segundo o inciso 1 do artigo 208 da Constituição Federal, fica instituída a obrigatoriedade do ensino na faixa etária de 4 a 17 anos. Podemos visualizar neste gráfico que pretos e pardos são a maior parcela dos que nem estudam e nem trabalham. Na faixa etária dos 18 a 24 anos, o gênero é decisivo para a transição da escola e o mercado do trabalho. Sendo assim, mulheres mesmo com a escolarização básica completa têm a maior frequência entre os que nem trabalham e nem estudam. Segundo o NERI, no ano de 2020, o Brasil atingiu o recorde de 29,33% na faixa de jovens entre 15 e 29 anos que nem trabalham e nem estudam, os conhecidos NEM. A juventude no Brasil se cria a partir da conjunção entre a escola e o mercado de trabalho. Analisando os dados, tal hipótese se torna evidente, uma vez que por todas as faixas etárias observamos um número considerável de jovens que estudam e estão em algum nível de ocupação. A entrada para o mercado de trabalho
tende a ser muito precária. Ao traçarmos os dados de ganho salarial entre a população jovem com a população adulta, temos uma diferença de até um salário mínimo. É interessante o fato de que mesmo as mulheres, sendo a parcela com melhor escolarização básica, na inserção no mercado de trabalho isso não faz diferença, uma vez que elas recebem menos do que os homens jovens. Quando cruzamos idade, gênero e raça, os resultados foram ainda mais preocupantes, pois, mesmo que na primeira fase da juventude a diferença salarial não seja tão discrepante, no momento em que chegam à fase adulta, pretos e pardos chegam a ter uma diferença salarial acima de um salário mínimo das pessoas brancas. Neste ponto, concluímos algo extremamente triste. A perspectiva de um jovem preto ou pardo em ter uma perspectiva de ascensão social após sua juventude é muito menor do que a de pessoas brancas. Como podemos observar neste gráfico, neste ponto, entendemos que o racismo institucional e estrutural se mostra presente, uma vez que desde a escolarização, pretos e pardos são os que mais passam por desigualdades. Como cita Silvio Almeida, o racismo se expressa concretamente como desigualdade política, econômica e jurídica. Conclusão. Não somente a escolarização é importante para os jovens, mas também como ocorre sua inserção no mercado de trabalho. A juventude no Brasil se forma no momento da criação e expansão das políticas públicas, principalmente as que envolvem escola e trabalho. Mas, infelizmente, além das desigualdades sociais que existem em nosso país, a juventude é a parcela que mais vem sofrendo neste momento pandêmico. Os subempregos são ocupados principalmente pelos jovens, e com o início da pandemia de Covid-19, isso se tornou mais visível. As desigualdades de escolarizações salariais que já eram observadas em 2019. Notamos, com os avanços nas pesquisas sobre essa parcela da população, que durante o período pandêmico, o desalento social se tornou algo muito maior e de difícil recuperação, uma vez que para as jovens mulheres e pretos e pardos, uma perspectiva de futuro e ascensão social se tornou basicamente nula. Como apresentado na pesquisa Juventude e a Pandemia do Coronavírus, as previsões de desemprego devem atingir seu maior patamar desde a Segunda Guerra Mundial. Os jovens, por estarem iniciando sua jornada profissional, acabam por possuir menos qualificação e experiência em relação aos demais profissionais do mercado, tornando-se a parcela mais vulnerável, ocupando os postos de subemprego, ficando mais expostos à precarização do trabalho e à baixa remuneração. Caso esse cenário não seja revertido, o Brasil perderá a oportunidade de alavancar o seu crescimento, utilizando como força motriz a maior população de jovens da história. Com os avanços nos desmontes na área de educação, trabalho e políticas públicas, acreditamos que esses dados que se referem à juventude tendem a ser piores nos próximos anos, visto que na PNAD 2020, os dados de rendimento provam que 16,3 milhões de pessoas ocupadas tiveram rendimento efetivamente menor do que o normalmente recebido. Somente com a ampliação de políticas públicas e de programas de incentivo ao primeiro emprego decente, com direitos trabalhistas, os jovens podem voltar a ter um mínimo de perspectiva futura. Apenas com uma mudança estrutural, os dados de rendimento salarial podem ser menos desiguais. Essas foram as referências. Obrigada.